Paz do Senhor, boa noite, tudo bem? Meu nome é Moisés, estou aqui para passar um breve estudo sobre a visão pós-tribulacionista da volta de Cristo. E deixar aqui alguns textos para vocês meditarem nessa visão, porque diante desses textos eu não vejo concordância com o pré-tribulacionismo. E são textos bíblicos bastante claros. Se parar para meditar, são claros, ok? Vamos lá. É o seguinte, vamos primeiro com o texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Diz assim: Porque o meu Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E no versículo 17: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Meus irmãos, aqui está falando claramente, né, que Jesus virá com alarido. Mas o que significa a palavra alarido? Vamos lá, definição de alarido. Alarido significa gritaria de guerra, clamor de combate, ruído de voz, gritos falatório, algazarra, gritaria. Se você quiser ver, basta defina alarido e você vai ver lá a definição da palavra alarido. Bom, o que eu quero dizer? Que Jesus virá com alarido, quer dizer, com clamor de combate, com clamor de guerra, com gritaria, com algazarra. Ele não vai vir com palavras, ele não vai vir pacificamente, como muitos acham que ele só vai resgatar a igreja e levar para o céu. Não é assim que esse versículo está falando. Essa é a versão ARC, né? Tradução ARC, ACF, na verdade. ACF. E está bem claro, né? Com alarido. Alarido é com a trombeta de Deus. E com a trombeta de Deus, né? Com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, a ressurreição é a primeira coisa que acontece ante o toque dessa trombeta, com a trombeta de Deus. Se nós formos em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 52, 15 e 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Se nós pegarmos aqui, ó, essa palavra, e com a trombeta de Deus, a trombeta soará primeiro, a última trombeta, ela vai soar, porque a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então os mortos ressuscitam primeiro. A ressurreição dos mortos é o primeiro evento ante o toque da última trombeta. Ó, última, não é a primeira, como muitos entendem por aí. Está escrito última trombeta, quer dizer que nenhuma toca depois. Todas vêm antes e nenhuma depois. Essa não é a trombeta do Apocalipse. Essa é a trombeta que está referida em 1 Tessalonicenses capítulo 16, versículo 16 e 17, capítulo 4, versículos 16 e 17, e como sendo a trombeta de Deus. É a última trombeta. E lá no Evangelho de João, se nós pegarmos, Jesus vai falar sobre a ressurreição dos mortos. E ele diz assim, ó, e a vontade, vamos lá, e a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Se nós continuarmos aqui, ó, no versículo 40, diz assim, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Olha, guarda essa palavra, último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu restarei no último dia. Vamos lá. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, eu tenho a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Isso tudo quer dizer o quê? No último dia. Se a ressurreição é no último dia, é ante o toque da última trombeta, então nós estamos falando de um período que vai passar a grande tribulação. Não vai ser antes, mas vai ser após. Vamos lá. Se você parar para analisar, até Marta entendeu o que Jesus falou e ela confirma no Evangelho 11, versículos 23 e 24, nós vemos aqui, ó, Jesus disse para Marta, disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Então ela fala, no versículo 24, capítulo 11, disse-lhe Marta, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela está falando, no último dia, quer dizer que ele vai ressuscitar para o arrebatamento, certo? Então, o que está acontecendo? Se nós pararmos para meditar
Não tem nada a ver o pré-tribulacionismo com esses versículos. Eles não se sustentam diante disso. Vamos lá. Aqui, ó. Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal na testa nem na mão, nas mãos, e viveram. Quer dizer, as almas viveram, ou seja, ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O que eu quero dizer? Antes ao toque da última trombeta, os mortos estarão primeiro, e Jesus disse que será no último dia. Não tem como o arrebatamento ser antes da grande tribulação, e sim após, porque está escrito antes ao toque da última trombeta. E a ressurreição é no último dia. Tá certo? Vou deixar aí essas passagens, esses versículos bíblicos para meditação. Se alguém quiser comentar, fique à vontade. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado pela atenção.